Então, essa noite fiquei encarregado de compartilhar uma palavra com vocês. E, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, porque a coisa mais difícil que tem para mim, né, quando vou trazer uma palavra, em qualquer momento, numa célula, numa meditação, qualquer coisa, é a gente trazer aquilo que Deus quer que a gente fale. Esses tempos atrás eu vinha comentando com o Dodi, a gente vai preparando, não é soberba, quem me conhece sabe que não tem isso, mas a gente vai preparando palavras e a gente vai criando práticas, né? A gente vai se lembrando de várias coisas, mas a gente tem que falar não é aquilo que a gente quer falar e nem aquilo que a gente sabe falar, mas aquilo que o Espírito Santo quer que a gente fale. E eu costumo dizer que muito do que eu falo é aquilo que Deus vem falando comigo. E no final do ano, nós fomos no encerramento de uma célula e teve uma dinâmica, pode-se dizer assim, na célula. E o líder da célula colocou vários papeizinhos num desenho e a gente podia, cada um que participou desse encerramento, podia pegar um papelzinho desse. Ele tinha um título e dentro do título tinha um versículo. E quando eu olhei, me saltou aos olhos, o título era Obediência. E o versículo está lá em Tiago 1, a partir do 22. Era Tiago 1, 22, mas eu vou ler um pouquinho mais para frente. E de lá para cá, esse versículo vem falando comigo, eu oro sobre isso. E Tiago 1, 22 vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui Tiago estava dando um exemplo de algo que muitas vezes para nós não parece tão assim, aos olhos saltados, porque hoje a gente tem espelho por todo lugar. A gente pega a tela do celular bloqueada e consegue se olhar. Mas naquela época os espelhos não eram bons que nem os que a gente tem hoje, eram muito caros. Eu acredito que muitas pessoas que tinham lá viam sua face, vamos dizer, em algum reflexo da água lá de vez em quando, né? As pessoas que conviviam ao redor dela sabiam muito mais como era a fisionomia dela do que a própria pessoa. E aqui Tiago vai dizer que os que ouvem a palavra e não praticam são parecidos com essas pessoas, que elas vão ver o reflexo delas, mas vão virar as costas e logo vão se esquecer. E como é que a gente continua sendo não apenas ouvinte, mas sim praticante da palavra? E por que eu agradeci a Deus no início? Porque quando o Juba subiu aqui, ele começou a falar sobre o Espírito Santo. E é algo que eu queria compartilhar um pouco com vocês essa noite. Falar um pouquinho dele. Falar um pouquinho do Espírito Santo. E em João 14, o 15 e 16, Jesus vai dizer: se me amais e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro. E para a gente não ser apenas ouvinte da palavra, ser praticante dela, ter uma mudança de vida, a gente precisa desse conselheiro. A gente precisa do Espírito Santo. Então esse é a chave para a gente não ser ouvinte, apenas ouvinte da palavra. E eu queria falar um pouquinho da importância do Espírito Santo na sua obra interior, naquilo que ele faz com nós. Não nas questões de dons, de mover e coisas, mas sim na nossa mudança.
na mudança do nosso caráter, na mudança da nossa vida. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês, eu comecei ela no salão da Rede Azul. E nesse salão eu tinha dado um tema para quem estava lá. Agora eu vou pedir quem fez o tema. Branquear, não precisa levantar a mão. E o tema era ler Romanos 8. E no final do ano confesso que eu li algumas vezes. Eu estava na minha leitura e eu cheguei em Romanos 8 e eu li Romanos 8 e quando acabava o capítulo, eu não começava o 9, eu voltava para o 8 de novo. E lia de novo, e lia de novo. E ali em Romanos 8, no versículo 8 e 9, vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, no 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui Paulo já vai dizer que se a gente não tem o Espírito Santo, a gente não é dele. A gente não pode agradar ele. Então por isso que ele é tão importante na nossa vida. Por isso que ele é tão importante na nossa caminhada. A gente ter um relacionamento com ele e ele habitar dentro de nós. Só que muitas vezes a gente fica criando coisas dentro da gente, que a gente precisa de um grande sinal, de um grande mover, de algo espetacular, para ele estar habitando dentro de nós. E em Efésios 1,13, vai dizer assim: depois que ouviram e creram, foram selados com o Espírito Santo. Não teve nada aos olhos naturais que tivesse sido uma grande coisa. Muitas vezes a gente vê ali em Atos 2 e a gente acha que precisa um grande estrondo. E por que eu falo isso? Porque para mim não foi algo tão estrondoso assim. Foi devagarinho, as coisas foram acontecendo. Ele foi movendo, ele foi se falando, a gente foi tendo um relacionamento. E isso é para todos. Em Atos 10, vai falar a história de Pedro e Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, mas não era judeu. Ele orava, ele dava esmola, e ele teve um sonho, um êxtase, algo assim, e teve uma visão que era para ele mandar chamar Pedro, que estava na casa do Simão Curtidor. E ele pega uns homens dele e manda: vai lá chamar Simão, por sobrenome Pedro, que está lá na casa do Simão Curtidor. E eles foram, esses homens foram. E no que esses homens estão indo, Pedro tem uma visão de Deus também. Pedro vê um grande lençol, onde existem répteis e quadrúpedes que os judeus não podiam comer, sendo baixado num lençol na frente dele. E o Senhor diz para Pedro: mata e come. E Pedro diz: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou algo impuro na minha boca. O Senhor diz para ele: não diz que é impuro aquilo que eu santifiquei. E ali até começa depois uma discussão, né, com os discípulos naquela época, se o Espírito Santo podia ser, se eles podiam pregar para todo mundo, ou se eles tinham que pregar só para os judeus. E daí Paulo vai dizer assim: como é que a gente pode negar a palavra de Deus? Como é que a gente pode pregar Jesus Cristo se eles receberam o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é para todos. Assim como o Juba falou no início, não deixe o diabo colocar nada no teu coração, que tu fez algo que não pode receber, que tu fez algo que tu não pode mais se reconciliar com ele.
Ele te ama, acima de qualquer coisa. Ele deu o Filho dele por nós para morrer naquela cruz. Não tem nada que a gente possa fazer que possa superar isso. E em Romanos 8,14 vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a gente, para ser filho de Deus, a gente tem que ser guiado. Mas é difícil a gente entender. É difícil a gente ouvir a voz dele. Para alguns é mais fácil, para alguns parece que a ligação é mais rápida. Né? A gente fala os profetas, assim, parece que é... Mas eu não sou um cara assim. O testemunho que eu tenho é que muitas vezes quando eu sou mecânico, testo muito carro, passo 50, 100 km por dia mais ou menos com o carro dos outros. E eu tenho uma rota para fazer. Geralmente é a mesma rota que eu faço. Mas muitas vezes já aconteceu. Eu senti que, não entra nessa rua aí, vai para outra. E eu peguei por costume, de um longo tempo já, de obedecer. Muitas vezes até eu acho que nessa rota, como a gente tem a empresa perto da Randon, então alguns horários é muito complicado. Tu sai para fazer 2 km e leva 15 minutos de vez em quando. E mesmo se eu acho que essa rota eu vou pegar mais trânsito, eu vou pegar os ônibus manobrando, eu peguei por conta para obedecer. E daí pode me pedir assim: Rafa, qual que é o teu testemunho? Qual que é o livramento que tu teve de pegar a rota diferente? Eu não sei, porque eu não peguei a rota que eu achava que tinha que pegar, eu peguei a rota que ele queria que eu pegasse. Mas é algo que conforta muitas vezes o meu coração. Muitas vezes quando eu tenho sentimento, vai por aqui, e eu vou e eu pego os ônibus manobrando e aquilo me incomoda. Mas é o que conforta o meu coração. Obedecer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Em Romanos 8, no versículo 11, vai dizer assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, do seu Espírito que em vós habita. Para o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita dentro da gente. Que privilégio que a gente tem. E no original, essa tradução aqui do habita influencia para o bem. A gente só consegue melhorar, a gente só consegue ser uma pessoa melhor, a gente só consegue crescer, porque esse Espírito Santo habita dentro da gente e nos influencia todos os dias para o bem. E o que deu o título à minha palavra está lá em Romanos 8, no 26. E o título da minha palavra, não sei se estava ali antes, estava ali? Não precisa botar. É pegando junto. Sempre é o mais difícil para mim é botar um título na pregação. E hoje, o tio Wood disse assim para mim semana passada: Rafa, tu me manda o nome da pregação para a gente fazer um cartazinho. E não tinha título a pregação, até hoje. Daí eu fui tomar banho de manhã e o título da minha pregação é Pegando Juntos. Por que pegando juntos? Porque ali em Romanos 8, 26 vai dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Esse versículo muitas vezes é usado para falar de oração em línguas.
E ali a palavra assiste no original é Sunanti Lambanumai. É um palavrão. E essa palavra, segundo Strong, é trabalhar junto, trabalhar lado a lado. Aqui a gente não tem nada de exemplo, mas como se a gente fosse pegar aquelas mesas do refeitório, onde sozinho a gente não consegue carregar, porque elas são pesadas e desconfortáveis. Mas junto com alguém a gente consegue erguer elas e carregar elas. E esse é o trabalho que o Espírito Santo faz dentro da gente. De certo sentido, tem uma frase que diz assim, né? Nem o Espírito Santo, nem nós fizemos nada sozinho. E o Espírito Santo, eu costumo dizer que ele é cavalheiro. Ele não bota o pé na porta e entra. Quem faz isso é o diabo. Ele é muito cavalheiro. Ele, em Apocalipse 3:20, vai dizer que ele bate a porta. Se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear junto. Então cabe a nós abrir a porta. Cabe a nós aumentar a sua influência dia após dia. Ele não vai nos tomar. Nos momentos que a gente tem de oração, ele não nos toma. A gente tem que abrir e deixar ele entrar. Para a gente ter uma mudança de vida, até eu não tinha botado isso ali, mas quando eu estava ali atrás, quando a gente faz uma faxina na casa, muitas vezes a gente primeiro tem que dar uma bagunçada, não aquela faxina normal, mas quando a gente vai fazer. Então, embaixo de casa tem uma garagem, embaixo da garagem tem uma escada, daí tudo que o cara vai chegando assim da rua, meio, não tem muito lugar para guardar, joga embaixo da escada. E daí chega uns tempos que a gente precisa dar uma mexida lá. E antes de arrumar, a gente meio bagunça. Só que o Espírito Santo não vai chegar e vai bagunçar sozinho o negócio. A gente tem que ir tirando as coisas para fora junto. A gente tem que ir abrindo os lugares. A gente tem que ir levantando as coisas. E ele com nós vai limpando, vai ajeitando. Mas ele não vai chegar na tua vida, vai enfiar o pé na porta e vai entrar e vai fazer uma revolução na tua vida. Em 2 Coríntios 13:18 vai dizer que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e pelo Espírito. É algo gradativo, é algo que vai acontecendo, é algo que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a ouvir a voz dele e obedecendo. E aquilo cria um conforto no nosso coração e a gente diz, é ele que falou. Eu sou muito temeroso assim em pregar. Né? Eu aceito quando o pastor convida porque eu sei que é algo que Deus quer sobre a minha vida, mas não é, eu quero pregar. Nunca pedi nenhuma vez para o pastor, pastor, me deixe pregar no culto. Não vai acontecer, pastor, pode ficar tranquilo. Mas é uma sensação muito boa. Quando a gente estuda, prepara algo, e o Senhor confirma no nosso coração que era aquilo que Ele queria que fosse falado. Então o que eu queria não é uma grande palavra, mas o que eu queria deixar no coração de vocês é isso. Em primeiro lugar, que o Espírito Santo é para todos. Não deixa o diabo falar nada no coração de você. Não te coloca para baixo em nenhum momento. Não te acha incapaz, ou não te acha que
não é para você. E em segundo lugar, que Ele está ali para trabalhar do teu lado. Ele está aí para pegar as coisas junto contigo. Eu queria convidar um Sérgio Louvor para subir comigo. E você pudesse ficar de pé. E que nesse momento, assim como eu falei que ele é um cavalheiro, ele não mete o pé na porta e entra. Que ele é para você, que não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele quer habitar dentro de você. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele quer trabalhar do teu lado. Pegar junto contigo. Em Ezequiel 47, o profeta tem uma visão de um rio que corre no trono de Deus. Quem está junto com o profeta ali na visão diz: pega uma vara de medir e mede 500 metros. Está no bocado do rio lá dentro. E essa água dá apenas nos tornozelos. Depois ele anda mais 500 metros, mede mais 500 metros e a água dá nos joelhos. Depois ele anda mais 500 metros para a água chegar nos lombos. Depois mais 500 metros. Para ser um rio que não podia atravessar, que tinha que passar nada. A gente tem que caminhar. Aqui não... 500 metros rio adentro não sei se existe algo parecido com isso. A gente tem a nossa caminhada dia a dia para ir em busca até chegar no rio onde as águas não vão mais perto. E assim como o Juba falou, talvez essa seja a noite de você ir mais fundo. De trocar a tua água que está no tornozelo pelo joelho. A tua água que está no joelho pelos lombos. Você ficar com a água nos lombos, mergulhar no rio, onde tu não consegue mais controlar. Mas principalmente também para quem acha que está fora do rio, para quem está do lado de fora, possa molhar pelo menos os pés nessa noite. Sabe? E essa visão continua. E o mais impressionante ainda não é nem só isso, mas é onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do Mar Morto. E tudo que vive por onde quer que passe o rio, vai ter abundância. Aleluia. Então levanta um clamor. Levanta um clamor. Levanta um clamor. E abre a porta do teu coração. Deixa ele entrar. Já faz um ato profético, dá um passo de fé, se coloca diante do altar dele. Se você quer ir mais fundo, se você quer entrar nesse rio, pode vir aqui pra frente.